Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade no nosso estudo aqui no livro Desintoxicação Sexual do pastor Tim Charis. Nós estamos chegando aqui no final desse livro, já falei aqui de alguns assuntos, já trouxe um react aqui para falar sobre esse assunto, sobre como desintoxicar a nossa mente, desintoxicar o nosso corpo, desintoxicar o nosso olhar, desintoxicar as nossas vontades. E hoje eu quero falar de uma coisa muito boa, que aqui vai ter que falar um pouco baixinho, eu não sei como que eu vou tratar isso, mas é algo que precisa ser falado no nosso meio cristão, porque muitas pessoas erram nisso aqui que eu vou falar hoje, nesse assunto que eu vou falar hoje. Muitas pessoas erram, pecam nisso, porque não conversam, porque não tem um diálogo, porque acham que isso aqui não vai agradar a Deus. Queridos, tudo o que Deus criou, se nós usamos todas as coisas que Deus criou da forma correta, como ela deve ser usada, vai agradar a Deus. Todas as coisas. E essa é uma delas. E o estudo de hoje é sobre as 3 dádivas do sexo. Nós estamos falando aqui sobre a questão da desintoxicação sexual. Então, esse assunto, ele serve para solteiro, para casado, para separado, para divorciado, para todo mundo. Serve para todo mundo. Serve para cristão, para não cristão, para aqueles que estão com dificuldade de parar com algumas práticas. Tem gente que tem vergonha de falar essas coisas. E aí muita gente já me procurou falando desses vídeos. Poxa, Ricardo, obrigado, eu precisava ouvir aquilo, foi muito legal. E por isso que eu estou dando continuidade nisso aqui. Além da sensibilidade com o Espírito Santo, a sensibilidade ali em oração com Deus para me dar liberdade para falar sobre isso, autoridade, tem também o feedback das pessoas. Então são vídeos aí que alguns tá repercutindo, mas outros nem tanto, mas para mim a maior repercussão é quando alguém vem dar testemunho sobre aquilo que foi falado no vídeo, né? E hoje quero falar sobre isso. As 3 dádivas do sexo. Esse é o penúltimo capítulo, eu prometo que eu só vou falar mais um assunto aqui desse livro, porque nós estamos no penúltimo capítulo do livro. E aqui ele vai tratar desse assunto sobre a questão da teologia. Lembra? Eu falei sobre a teologia da masturbação. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus. E quando nós colocamos um tema assim na frente desse nome, teologia da masturbação, por exemplo, teologia do sexo, é saber estudar em Deus sobre aquele assunto. Então procurar ali na Bíblia, na história, sobre o que Deus falou, sobre o que como que as pessoas entenderam esse assunto. E aqui ele começa falando assim, quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea. No mínimo, quando Deus criou a ideia do homem, ele criou macho e fêmea e ordenou que frutificasse e se multiplicasse, que subjugasse e dominasse o restante da criação. Isso está lá em Gênesis 1, quando nós vamos ler lá que Deus criou o homem e a mulher e deu o domínio sobre todas as coisas para o homem, né? E aqui tem uma ordem de Deus para o casal. Deus manda que o casal se multiplique, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. E só existe uma maneira de um casal fazer isso, que é através do sexo. E o sexo dentro do casamento. O sexo sendo praticado, realizado dentro do casamento. Deus deu essa ordem para um casal. Então, toda vez que alguém me procura, né, eu faço casamento. Então toda vez que alguém me procura, ô Ricardo, me ajuda no meu casamento, tem um conselho para me dar e tal. Toda vez que alguém pede uma ajuda para o casamento, eu levo ele para a Bíblia. Por quê? Porque foi lá onde tudo começou. Para mim já até uma forma de evangelismo. Foi lá que tudo começou. Então Deus criou o casamento. O ato de você querer se casar já é um ato de obediência a Deus. E aqui eu vou falar sobre as 3 dádivas do sexo. E essa é uma das dádivas. A primeira dádiva do sexo é que o sexo é bom. Então, quem pratica com frequência, quem já praticou, quem aí já está na abstinência, sabe que ele é bom. Sabe que o negócio é gostoso. Sabe
que ele bem feito, bem praticado, ele feito ali dentro das quatro paredes ali, do respeito no casal, os dois precisam gostar disso, os dois precisam sentir prazer nisso, os dois do casal precisam estar querendo isso muito. E ele vai falar aqui, ó, o sexo no casamento é perfeitamente bom em si mesmo, ou seja, existem hoje, né, principalmente agora com essa questão das redes sociais, que ficou mais fácil o acesso a muita coisa, a muitos assuntos, existem aí as questões das fantasias, a apimentar a relação, e a gente vai ver, quando a gente vai entrar nesse mundo aí, e isso é muito difícil, a gente vai ver fantasias de mais pessoas, de mais casais, e muitos casais, e eu tô falando para crente, tá? Eu tô falando para cristão, eu tô falando dentro de um nicho cristão, eu falo para cristão, falo para crente, e crente fazendo swing, tendo relações extraconjugais, tendo relações libidinosas, desrespeitando o homem, desrespeitando a mulher, fantasias que o desejo está na fantasia e não na pessoa. E aqui ele vai falar que o sexo é perfeitamente bom em si mesmo. Ele fala aqui, ó, mesmo que o seu significado supremo não seja mais profundo que o prazer e a satisfação mútua, ele é bom, porque Deus é bom. Ele poderia facilmente ter decretado que o sexo fosse essencial em cada casamento e ao mesmo tempo torná-lo inerentemente desagradável. Não foi o que Deus fez. Ele fez o sexo quase transcendente em seu prazer. Então o que ele está falando aqui? Se Deus quisesse que o sexo fosse algo só para procriar, só para reproduzir, só para o homem fazer filho, só para fazer neném, não seria tão bom. Não mexia tanto com a mente humana. Não mexia tanto com o corpo da pessoa. Então essa questão do sexo só por prazer, pode estar errado esse conceito. Porque se for só pelo prazer, você vai procurar qualquer um, você vai procurar qualquer uma, você vai procurar qualquer maneira, você vai querer fazer de qualquer jeito, você vai querer e não dá certo. Não foi para isso que Deus criou o sexo. E também não foi só para reprodução, porque senão não seria tão bom assim, porque senão não seria tão prazeroso assim, porque senão não causaria tanta dependência assim. E aí ele vai falar aqui assim, ó, o sexo em sua melhor versão de fato supera a maioria dos demais prazeres da vida no que tange à alegria, à liberdade e à vulnerabilidade. Ou seja, o sexo, ele bem praticado, bem feito, dentro de um conceito ali do casamento, ele transcende qualquer outro tipo de prazer. Qualquer outro tipo de prazer. A felicidade, a alegria, liberdade. E aí ele está falando aqui sobre essa questão, né? Quando nós entendemos o que o sexo representa, nós também entendemos por que praticar ele fora do casamento é pecado. Porque ela é algo exclusivo. Deus criou algo exclusivo para o casal. Deus criou o casal, homem e mulher, deu a ordem para que eles frutificassem, se multiplicassem, e só existe uma maneira de fazer isso. Então, seria igual, eu vi um vídeo, eu vou tentar pôr esse vídeo aqui, mas um vídeo de um galo. A galinha é atropelada por um carro assim, a galinha vai passando, atravessando uma avenida, e o carro passa por cima da galinha, a galinha sai assim, cambaleando, e o galo vem e monta em cima dela. E aí o galo, rapidinho, né, vem e monta em cima dela ali, rapidinho e vai embora. Então, se fosse para procriação, seria assim, desse jeito, sem respeito, sem pudor, sem planejamento, sem cuidado, sem conquista. E aqui a gente já vai para a segunda dádiva do sexo. O sexo conduz a uma obediência alegre. Como eu disse, né? Deus criou o casamento. Então, o ato de querer se casar é um ato de obediência ao que Deus criou. Mesmo a pessoa não sendo cristã, mesmo a pessoa não acreditando em Deus, mesmo a pessoa não acreditando na Bíblia, o ato de querer se casar é um ato de obediência a Deus, porque foi Ele quem criou. Então, o sexo conduz a uma obediência alegre, porque quando nós entendemos o que o sexo representa para Deus e para o casal, nós vamos querer realizá-lo somente dentro do contexto do casamento. Ele coloca aqui, ó, é bom que queremos ter relações sexuais.
Deus fez as coisas dessa maneira. Deus fez o sexo para o casamento e o casamento para o sexo. O desejo sexual motiva o homem a buscar uma esposa e a se casar com ela para que juntos possam desfrutar do sexo. Esse mesmo desejo motiva o homem a continuar procurando a esposa mesmo depois de casados. Sem esse desejo, esse apetite, seria muito fácil evitarmos cumprir nosso dever dado por Deus de ter sexo e com muita frequência, e de assim experimentar intimidade e unidade, e isso em grandes doses. Ou seja, o homem que quer ter relações sexuais, ele vai procurar uma esposa para se casar. Depois que ele se casa, ele continua procurando a sua esposa. A mulher é a mesma coisa. Então esse é um ato de obediência a Deus. Sentir vontade de fazer sexo, casado ou não, solteiro, jovem, sentiu vontade de fazer sexo, é um ato de obediência a Deus. Por quê? Você vai procurar fazer isso dentro do casamento. Porque fora, o prazer não vai ser tão bom. Fora do casamento, o prazer não vai ser completo. Fora do casamento, o prazer vai ser algo mais físico, carnal. E Deus faz com que a relação sexual faz com que transcende muitos outros prazeres. Então, um casal que se conhece, que se respeita, que se gosta, que sente prazer um pelo outro, ele tem a liberdade de falar dos seus erros, dos seus medos e de tratar ali, entre quatro paredes, todas essas coisas. Então, querer ter relações sexuais é um ato de obediência a Deus dentro do casamento. Então, o homem deixará o seu pai, a sua mãe e se unirá à sua mulher para juntos desfrutar dessa obediência, para juntos desfrutar dessa bondade que Deus criou para nós. E a terceira dádiva, tá aqui, ó, o sexo fortalece a liderança do marido. E aqui a gente precisa tomar um pouco de cuidado ao entender isso aqui, para não cair na questão aí de um machismo, né, de uma dominância masculina. Não é isso que ele vai dizer aqui. Ele vai explicar aqui sobre a liderança do marido, porque no comportamento sexual o homem é diferente da mulher. O homem e a mulher, eles não vão começar e terminar juntos. A mulher, ela precisa começar muito tempo antes, e o homem precisa ativar isso nela, e muitas vezes o homem vai acabar muito antes dela. Ele precisa alguns precisam de tratamento, de conversa sobre isso aí. Mas o fato é que essa questão da liderança do marido vem nisso aqui. Então é o homem. Por que a liderança do marido? Porque é um homem que vai atrás. Para ir atrás ele precisa conquistar, ele precisa de planejar, ele precisa de tempo para isso. E ele vai falar aqui, ó, tudo começa com uma combinação poderosa. O apetite sexual do homem, mais o amor que sente pela esposa, mais as liberdades sexuais concedidas a eles em virtude do casamento. São coisas maravilhosas, mas se são tudo o que o marido consegue enxergar, ele vai acabar sendo um tirano sexual para com a mulher que Deus lhe deu para amar. O que ele está falando aqui? O homem buscando o sexo dentro de casa com liberdade, com integridade, com amor, ele coloca aqui, ó, com cuidado, com apetite, com as liberdades concedidas dentro do âmbito do casamento ali. Então ele sabe o que a mulher gosta, ele sabe o que a mulher gosta de ouvir, ele sabe como pegar, a mulher também sabe, e ele vai cativando, ele começa cedo, ele começa antes aquilo ali, e ele vai deixando a mulher pronta para que a mulher vem e se satisfaz no marido também. Então a liderança é sobre isso. A liderança não é domínio. A liderança é ele começar e dar conta do que começou. Essa forma que o homem lidera. Agora, se o homem vai atrás da mulher só para isso, se o homem quer a mulher só para isso, ele vai estar pecando contra o Deus que deu uma mulher para ele amar. Contra um Deus que deu uma mulher para ele sentir prazer, contra um Deus que lhe deu uma mulher para ele dar prazer para ela. Então, se ele procura ela só para isso, ele é um tirano sexual, não passa de um tirano sexual. E aí ele vai falar aqui, ó, a primeira responsabilidade do marido é preencher as necessidades que a esposa tem de intimidade e de aceitação antes do sexo.
Lá tem um texto legal, quando Adão e Eva estão no jardim, fala que eles estavam nos jardins, estavam nus e eles não sentiam vergonha um do outro. E o que isso quer dizer? O homem conhece a mulher, o corpo da mulher. O homem fala do corpo da mulher, o homem ajuda a mulher. Então é aquele cara que muitas vezes vai ajudar a mulher a fazer uma dieta, vai pagar uma academia para a mulher, vai ajudar a mulher a se sentir bem, a se aceitar. Então não é só prazer por prazer, não. É um nível maior do que isso. É completo. Isso a gente não acha na rua. Isso a gente não acha em qualquer beco. Isso a gente vai achar dentro do casamento. E aí ele continua aqui, ó. O homem sendo romântico com ela. A responsabilidade correspondente da esposa é demonstrar graça em relação às tentativas do marido de ser romântico com ela, mesmo quando ele não se sai muito bem. E o marido, por sua vez, deve demonstrar graça para com a esposa se ela se esforçar para receber as tentativas imperfeitas dele ser romântico. Ou seja, o homem tenta ser romântico e às vezes ele faz uma coisa errada. Eu mesmo uma vez dei uma rosa para minha esposa e ela não gosta. Comprei lá uma rosa, fui todo romântico, escondi, abracei, quando eu entreguei, ela, que é isso? Ela não gosta. E eu precisei ler, aprender a ler o que a minha esposa gosta para eu conquistar ela. Então, a tentativa que eu fiz, ela já matou por ali. E aí eu fui tentar de novo com outras coisas, e ela vai aceitando. E aí eu vou tendo essa sensibilidade também, e a gente vai conquistando um ao outro, todos os dias. Todos os dias isso precisa ser feito. Ele continua aqui, ó, o marido deve procurar liderar de tal forma que a esposa não tenha motivos para recusá-lo. Deve ser sensível às necessidades dela e a dos seus desejos. Deve reconhecer as ocasiões em que, por uma razão ou outra, ela acha extremamente difícil entregar-se a ele. E não deve persuadi-la a realizar atos que a deixem pouco à vontade ou façam sentir-se forçada. Ele precisa ser um exemplo de líder que serve, mesmo no quarto. Seus primeiros pensamentos devem estar direcionados a ela. Então, um líder, um bom líder, um homem de verdade, um bom líder, ele vai levar essa liderança para dentro do quarto junto com a sua esposa. Por quê? Quando um homem ele tem um time de futebol, ele faz de tudo para agradar o time de futebol. Ele gasta dinheiro, ele gasta tempo, ele gasta saliva, ele gasta força, ele gasta virtude, tudo para satisfazer o time de futebol dele, para satisfazer o hobby dele, para satisfazer a roda de amigo deles. Mas quando chega em casa, o cara quer chegar lá, quer se despir e de qualquer jeito com a mulher. Não, assim, desse jeito você não é um homem de verdade. Desse jeito, você não está sendo um homem de verdade. Um homem que lidera a sua casa, que lidera a sua esposa, que lidera o seu lar, esse homem conquista a sua esposa todos os dias. E ele começa cedo. Tem um pastor que ele fala que mulher é como um carvão. Um homem é um fogão a gás. Então, bateu o isqueiro ali, ele liga. A mulher não. A mulher precisa ser cuidada, a lenha precisa estar seca, precisa estar num lugar que não bata muito vento, precisa fazer toda uma manobra para acender aquele fogo. Depois que acender, precisa tratar para aquela brasa continuar queimando por muito tempo. E aí é o que eu falo, acaba, o homem acaba, o fogo do homem apaga e o da mulher continua aceso. E aí, o que ele vai fazer? Por isso que a mulher precisa ter essa sensibilidade e o homem entender que ela tem essa sensibilidade. Isso é real. E aí, queridos, a gente precisa desfrutar do sexo dentro do casamento da forma mais saudável que tem. Liberdade, honestidade, bondade, longanimidade. Os frutos do Espírito está aqui dentro da relação sexual do marido e da esposa. Eu sempre falo para todo mundo, né? Sexo não é para ser feito todos os dias, não. Ele pode ser feito à noite também. Todo momento. Então, assim, tem gente que fala, eu vejo muita gente falando, vai casar para fazer sexo, vai ver, não vai fazer nada. Eu não sei o que esse casal faz, então. Eu não sei. Tá certo, a gente não sai aí se pegando toda hora. Mas existe um planejamento, o casal precisa disso, faz parte, precisa fazer parte, precisa muito fazer parte. E aí o homem que tem algum problema com isso, ele precisa procurar ajuda,
precisa procurar ajuda, porque falta para ele, falta para a esposa também. Então a disfunção erétil, a ejaculação precoce, todas essas coisas aí na internet aí tem ajuda, vem falar comigo. Perde essa vergonha que você tem aí, deixa esse orgulho de lado e vem falar com alguém. Né? Conheço muitos pastores que podem ajudar, eu posso ajudar com conselhos. Conheço pessoas que já passaram por isso, eu já passei algumas vezes por isso e eu sei como sair disso. Eu conheço testemunhos sobre isso, trabalhos sobre isso, obras sobre isso. Então, queridos, nós precisamos, nessa fase da desintoxicação sexual, saber tratar o sexo com santidade, com humildade, com liberdade, com a verdade, com sinceridade e com respeito com a mulher que Deus te deu. Com respeito com a mulher que Deus te deu para você amá-la, para você cuidar dela, para você honrar ela. Para isso que Deus te deu uma mulher. Então você precisa desfrutar de tudo isso com responsabilidade. Amém? Amém? Gostou desse vídeo? Curte aí. Comenta alguma coisa aí, envia esse vídeo para mais pessoas. Eu sei que esse tema vai ser difícil. Esse tema é difícil de viralizar, de sair aí das visualizações, mas é um tema muito importante e é por isso que eu estou aqui falando dele para vocês. E no próximo vídeo eu vou estar terminando aqui o estudo sobre esse livro e a gente vai começar outro devocional aí. Amém? Que Deus te abençoe e que você tenha uma vida próspera falando desse assunto. Deus te abençoe.